Olá, turma, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Está feito o nosso conteúdo, será sobre as orações subordinadas adverbiais. Esse conteúdo encontra-se no capítulo 3 do nosso livro, que inicia-se aí na página 184. Vamos acompanhar, tá? Então, oração subordinada adverbial é aquela que se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Então é muito interessante, né, você entender que a oração subordinada adverbial, ela vai exercer a função de adjunto adverbial da oração. Olha só, nós temos aqui o período. Todos chegaram agora. Nós temos aqui um período simples e temos o advérbio de tempo agora, que na oração ele é um adjunto adverbial de tempo. Então, esse período é um período simples e a oração é uma oração absoluta. O adjunto adverbial, né, é uma função própria do advérbio, agora, né, advérbio de tempo. A gente já entendendo aí. Próximo. A oração subordinada adverbial liga-se, né, ao verbo da oração principal, tá? E, através de uma conjunção subordinativa que não seja uma conjunção integrante. Por que não uma conjunção integrante? Porque as conjunções integrantes, elas fazem parte das orações subordinadas substantivas. Lembram? Oração substantiva subjetiva, oração substantiva objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva, predicativa, tá? Que nós já estudamos anteriormente. Passemos adiante. O adjunto adverbial pode ser constituído por uma oração inteira, né? Como no caso do exemplo que veremos aqui, ó. Todos chegaram, olha só, a oração principal, todos chegaram, olha lá o verbo chegar, quando a cerimônia estava começando. Então, olha só, o advérbio de tempo, tá? Quando, olha só, quando a cerimônia estava, olha só, estava começando, estava iniciando. Aqui é uma locução verbal. Então, no caso, o período é composto por duas orações. A oração 2, que é essa aqui, ela encaixa-se como adjunto adverbial do verbo chegar. Olha só, o verbo chegar, tá? Na primeira oração, está servindo de encaixe aqui para a segunda oração, que é a oração subordinada, né, adverbial de tempo, temporal. Como o adjunto adverbial é uma função própria do advérbio, a oração 2 vai se classificar como oração subordinada. Por quê? Porque ela está encaixada em outra oração, né, como termo, que é o caso aqui, ó. Todos chegaram, é a oração principal. Quando a cerimônia estava começando, é a oração subordinada, tá, adverbial temporal, porque ela é introduzida com o advérbio de tempo. Ok? Próximo slide. A classificação das orações subordinadas adverbiais. Como é que elas se classificam? Primeira classificação. Oração subordinada adverbial causal. Por quê? Porque indica uma causa provocadora do processo expresso pelo verbo da oração principal.
Olha aí o exemplo. A sessão foi suspensa, olha aí, porque faltou energia elétrica. Olha aí, a sessão foi suspensa, a oração principal, porque faltou energia elétrica, oração subordinada adverbial. O porquê aqui está expressando uma causa, tá? Então, qual foi a causa de a sessão ter sido suspensa? A falta de energia. Então, eu tenho a sessão foi suspensa, a oração principal, e a oração porque faltou energia, nós vamos classificar de oração subordinada adverbial causal. Entendido? Porque aqui a conjunção está expressando uma causa, está dizendo qual foi a causa de a sessão ter sido suspensa. As principais conjunções que expressam causa são porque, visto que, como, né? E qualquer outra que venha ter esse mesmo sentido. Passemos para o próximo slide. Olha só, uma observação aí, ó. Atenção. Fazer a distinção entre uma oração coordenada explicativa e uma oração subordinada adverbial causal nem sempre é tarefa fácil, porque ambas podem ser introduzidas pelas conjunções que e porque. No caso aqui das orações coordenadas, ainda é um assunto que nós vamos chegar lá, tá? E aí quando nós estivermos trabalhando as orações coordenadas, e aí nós vamos atentar para essa dificuldade aqui que possivelmente possa acontecer. Mas ele diz aqui, ó, para eliminar a dúvida, o que devemos fazer? Observar o seguinte, a oração coordenada explicativa explica a razão da afirmação feita na oração anterior. Por exemplo, o sol estava muito forte porque as flores estão murchas. Então, olha, o sol estava muito forte porque as flores estavam murchas. Então, por que ele percebeu que o sol estava muito forte? Porque as flores estavam murchando. Então, ele está dando uma explicação para essa situação. Olha a próxima aí. Já a oração subordinada adverbial causal tem o papel de advérbio em relação à oração principal. Isto é, indica a causa do efeito expresso pelo verbo da oração principal. Fomos ao passeio porque houve algumas desistências. Qual foi a causa, né, de eles terem ido, né, ao passeio? Porque houve desistência. Vamos voltar bem aqui na coordenada. Olha só. A oração coordenada explicativa explica a razão. O sol estava forte porque as flores estavam murchas. Está dando a razão, o motivo, né, de por que ele perceber que o sol está forte. Porque as flores estavam murchas. Voltando lá, próximo slide. O terceiro, a oração coordenada explicativa é frequentemente empregada depois de orações imperativas e optativas. Olha só aí no exemplo. Não fique muito tempo diante do computador, que a sua coluna pode sentir. Observa aqui o imperativo negativo sendo empregado. Outra, Deus te guie, porque você merece. Olha aí, ó. O porquê aí, né, dando uma explicação por que ele está desejando que Deus te guie. Tá? Também aqui em uma oração imperativa, ok? Ou optativa, no caso aqui.
Próximo slide. Oração subordinada adverbial consecutiva. Indica uma consequência decorrente do processo expresso pelo verbo na oração principal. Olha só. Consequência. Falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz. Quer dizer, qual foi a consequência, né, de eles terem falado tão mal do filme? Consequência de que ele nem entrou em cartaz. Olha só o que. A oração principal é a oração 1 e a oração subordinada adverbial consecutiva, porque expressa uma consequência, é a oração 2, que ele nem entrou em cartaz. Quais são as principais conjunções que determinam consequência? O que, né? Normalmente precedido de tão, tal, tanto e tamanho. Que no filme, no exemplo, ele diz, falaram tão, olha só o tão, né? Ele colocou aqui. Então, o que, normalmente precedido de tão, tal, tanto e tamanho. Próximo slide. Oração subordinada adverbial condicional. Aqui vai expressar uma condição. Manifesta uma condição sobre a qual se efetua o processo expresso pelo verbo da oração principal. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Olha só aqui a condição. Qual é a condição para ele deixar o recado? Se a pessoa não estiver em casa. Aí a conjunção se. A oração principal é a oração 1, né, a primeira oração, e a oração subordinada adverbial condicional, a segunda oração. As principais conjunções condicionais: se, caso, desde que, contanto que, sem que, né? Nesse caso aqui, igual a se não. Olha aí, ó. Deixe um recado caso você não me encontre em casa. Ok? Então você vai fazendo algumas substituições para entender melhor o exemplo. Sem esquecer de observar o nosso material, né? O nosso livro. Olha aí. Oração subordinada adverbial concessiva, que vai, né, ó, concede ou admite uma condição contrária ao processo expresso pelo verbo da oração principal, ou seja, uma concessão. E as principais conjunções são embora, ainda que, se bem que, contanto, mesmo que, etc. Olha o exemplo. Vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Então, mesmo sendo, né, mais forte, eles conseguiram vencer o inimigo. Chama-se isso de condição contrária ao processo, ou seja, uma concessão. A oração principal, vencemos o inimigo, oração subordinada adverbial concessiva, embora ele fosse mais forte. Próximo slide. A quinta, oração subordinada adverbial conformativa. Estabelece relação de adequação ou conformidade com o processo expresso pelo verbo na oração principal. Quais são as principais conjunções? Conforme, como, segundo, consoante. Ó, tudo ocorreu como estava previsto. Tudo ocorreu conforme, né, estava previsto. Tudo ocorreu segundo estava previsto. Então, está expressando aqui uma adequação ou conformidade. A oração principal, tudo ocorreu. Oração subordinada adverbial conformativa, como estava previsto. A sexta, oração subordinada adverbial comparativa. Nesse caso,
estabelece uma relação de comparação com o processo expresso pelo verbo da oração principal. Principais conjunções, como, que, do que. Olha aí, recebeu a todos como um anfitrião, quer dizer, comparando com um anfitrião. Oração principal, recebeu a todos. Oração subordinada adverbial comparativa, como um anfitrião. É bem parecido com as orações anteriores, no caso, as orações adjetivas, função de adjetivo. Funções, orações subordinadas adverbiais, porque exerce o papel de adjunto adverbial. Passemos à frente. A sétima, oração subordinada adverbial final, que vai indicar uma finalidade para a qual se destina o processo do verbo da oração principal. Os índios usaram as armas para que não invadissem suas terras. Qual foi a finalidade de os índios usarem as armas? Para que ninguém invadisse suas terras. Como é que eu vou classificar as duas orações? Oração principal, os índios usaram as armas, e oração subordinada adverbial final, porque exerce uma finalidade para que não invadissem suas terras. Passemos adiante. Oração subordinada adverbial temporal. Aquela que a gente viu lá no início, no exemplo. Demarca em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. Todos fugiram para o abrigo quando soava o alarme. Qual foi o tempo? Quando foi isso? Qual foi o horário? Aqui. Quando soava o alarme. Oração principal. Todos fugiram para o abrigo. Oração subordinada adverbial final. Nesse caso aqui, todos fugiram para o abrigo. Quando soava o alarme. Quando? Nesse caso aqui, é oração subordinada adverbial temporal, galera, tá? Houve um erro de digitação aqui. Na verdade, não é final, e sim temporal, ok? Então, quais são as principais conjunções? Quando, enquanto, logo que, depois que, antes que, desde que. Tá bom? Ressaltando aqui mais uma vez que houve um erro de digitação aqui. Oração subordinada adverbial temporal, no lugar de final aqui. Quando expressa tempo, não finalidade. Bem, passamos à frente. Oração subordinada adverbial proporcional. Estabelece uma relação de proporcionalidade com o processo expresso pelo verbo da oração principal, a proporcionalidade. Quais são as principais conjunções? À medida que, a proporção que, quanto mais, mais, quanto mais, quanto menos, etc. Olha, aumenta a atenção à medida que a esquadra se aproxima. Olha só, à medida que está indicando aqui uma proporcionalidade. Aumenta a atenção à medida que a proporção que. Oração principal, aumenta a atenção. Oração subordinada adverbial proporcional, à medida que a esquadra se aproxima. Passemos para o próximo slide. Uma observação aqui. Oração subordinada adverbial possui uma liberdade de colocação muito grande, podendo vir antes, no meio ou depois da oração principal. Isso é importante aqui, olha só. Embora seja possível, é pouco provável uma terceira guerra. O que aconteceu aqui? Primeiro veio a oração subordinada e depois veio a oração principal.
Oração subordinada veio no início, a oração principal veio depois. Olha só, é pouco provável, embora seja possível, uma terceira guerra. Olha só, é pouco provável uma terceira guerra, a oração principal e a oração subordinada, embora seja provável. Apareceu aqui, ó, no meio, como explicitou aqui antes. Próximo. É pouco provável uma terceira guerra, embora seja provável. Aqui aconteceu na sua forma mais natural. Oração principal e, em seguida, a oração subordinada. Passemos adiante. Olha só aí, ó. As orações se expressam causa, comparação ou conformidade. Mateus fez tudo como Geraldo. Fez tudo como Geraldo. Como é que eu classificaria aqui, né, esse período dessa oração? Ó? Mateus fez tudo como Geraldo. Ele é um período simples ou composto? Quantos verbos temos aqui? Apenas um. Então, período simples. Mateus fez tudo como Geraldo. Igual, né? Comparando Mateus, a ação de Mateus com a ação de Geraldo. Olha aqui. Mateus fez tudo como Geraldo pediu. Olha aqui, apareceu agora o outro verbo. Período composto. Mateus fez tudo, oração principal, como Geraldo pediu, ó, do jeitinho que Geraldo pediu, expressando que uma comparação. A outra, como Geraldo pediu, Mateus fez tudo. Aí fez aqui o inverso. Oração subordinada no início, oração principal no final. Cada um paga como pode. Ou como aqui, período simples, né? Cada um paga, aqui é simples. E aqui agora, Joaquim pagou como você. Outro período simples, tá? Ó, pagou. Agora, como disse João, Joaquim foi embora. Ó, como disse João, aqui é a oração subordinada. Joaquim foi embora, a oração principal, no final. Você canta como um ogro. Olha só. Você canta como um ogro, canta. Nesse contexto aqui, eu tenho oração, o melhor período, simples. Ok? Só para vocês entenderem melhor. Olha aí. Concessivas ou adversativas. Felipe fuma e não traga. Esse I aqui, ele está expressando o quê? Não é uma adversidade? É como se você dissesse, Felipe fuma, mas não traga. Apesar de fumar, ele não traga. Olha só o apesar aqui, expressando uma concessão. Ana correu, mas, né, adversativa, chegou atrasada. Mesmo correndo muito, olha só a concessão. Mesmo, concessiva, correndo muito, Ana chegou atrasada. Antônio ligou a TV, mesmo não gostando de pagode. Novamente aqui, mesmo expressando uma concessão. Nesse slide aqui, nós temos as classificações, né, a classificação, os tipos de conjunção e os exemplos. Aí vocês vão dar uma olhada para que vocês, quando forem fazer as atividades, estejam mais por dentro das conjunções, tá certo? O que elas verdadeiramente expressam. Sabendo que vai muito pelo contexto, porque se você observar, ó, a conjunção
que ela permeia quase todos, ou se não todos, ou todas as classificações. Tá? Dei uma olhadinha bem substanciosa nesse slide. Tá? Olha aqui. Aí no final aqui, eu preparei um exercício para vocês. Aí eu quero que vocês respondam e mandem para mim. Pode ser pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. Não tem problema. Respondam, tá? E mandam para mim. Mandem para mim. Eu espero que tenham gostado e que revisem sempre que possível e sem deixar de olhar também o nosso material. Tá? Até a próxima aula.